O milionário encontra a única virgem da vila e sente uma paixão improvável que mudará. Gabriel era um milionário de São Paulo, entediado com a vida repleta de eventos sociais e mítins sem fim. Na busca por um refúgio, ele descobriu uma pequena vila esquecida pelo tempo, onde os habitantes ainda se vestiam como se estivessem em outra era. Ruas de pedra cobertas de musgo, casas de madeira que pareciam murmurar segredos e uma natureza exuberante ao redor. Ele se sentiu atraído, não apenas pela beleza do lugar, mas pela promessa de paz. Contudo, ao adentrar a vila, seus olhos se cruzaram com os de Clara, a única virgem da localidade. Seus cabelos dourados brilhavam sob a luz do sol, enquanto seu olhar profundo parecia guardar mistérios infinitos. Gabriel sentiu algo que não experimentara antes, um nó na garganta, um aperto no peito. Clara era a luz em sua vida de sombras e superficialidades, mas o destino tinha outros planos. No mesmo dia, enquanto explorava a vila, um acidente envolvendo a meio-irmã rebelde de Clara, Lara, mudou tudo. Lara, impulsiva e cheia de raiva contra as tradições familiares, colidiu com o carro de Gabriel em uma descida íngreme. O estrondo ecoou pela vila, seguido por murmúrios de espanto dos moradores. O medo e a tensão pairaram no ar, e Gabriel foi rapidamente cercado por olhares de reprovação. Clara, preocupada com a segurança da irmã, se colocou entre Gabriel e os habitantes, que exigiam explicações. A tensão crescia e ele sentia as mãos tremendo. Tudo parecia tão confuso, mas o que começou como um acidente banal revelou tradições profundas que Clara não poderia ignorar. Enquanto tentavam resolver a situação, Gabriel ficou mais preso àquela vila, e a conexão entre ele e Clara se intensificou. Os dias passaram, e o que deveria ser uma simples estadia se transformou em algo mais. Clara, presa entre o desejo do coração e as rígidas expectativas familiares, estava para enfrentar o casamento arranjado que nunca desejara. O conselheiro da família, um homem frio e calculista, tornou-se um antagonista. Ele fez questão de lembrar Clara de seu lugar e de suas obrigações, sempre observando, sempre interferindo. Gabriel, por outro lado, se via cada vez mais atraído por aquela jovem determinada. Mas o que era mera atração começou a se desdobrar em algo muito mais profundo, repleto de dilemas. Clara ansiava pela liberdade, enquanto Gabriel lutava contra suas próprias correntes. Ele não podia se deixar levar por esse amor? O que iria fazer quando a verdade sobre o passado de Clara viesse à tona? Um segredo obscuro que não apenas afetaria a relação deles, mas também suas identidades. O que era aquele amor, afinal, se a fazê-los feliz significasse arriscar tudo? Em uma noite silenciosa, enquanto a brisa fresca soprava e as estrelas iluminavam o céu, Clara ficava em pé à porta de sua casa, seu coração palpitando. Cada escolha que estava prestes a fazer poderia mudá-los para sempre, e Gabriel a observava, sentindo o peso das decisões que se aproximavam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ainda estava à porta de sua casa, o coração pulsando acelerado, quando de repente um grito estridente cortou a calma da noite. Era Lara,
sua meio-irmã que surgira do nada, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Eles estão vindo, ela gritou, a voz cheia de desespero. Gabriel se aproximou, confuso. Quem está vindo? Perguntou, já sentindo o nó na garganta se apertar mais. O vento pareceu congelar a cena, e a tranquilidade que dominava a vila desapareceu em um piscar de olhos. Os moradores. Eles descobriram a verdade sobre você, Clara. O olhar de Lara era de pânico, e Clara sentiu seu estômago revirar. Ela tinha certeza de que ainda havia segredos a serem revelados, mas não sabia que isso atingir tão rápido. Do que você está falando, Lara? Gabriel franziu a testa enquanto observava a tensão brotar entre as duas irmãs. O local que antes parecia um abrigo encantado, agora se tornava uma armadilha. Antes que alguém pudesse responder, um grupo de moradores surgiu da escuridão, rostos cerrados, olhos cheios de indignação. O conselheiro da família de Clara estava entre eles, seu olhar frio e implacável. Precisamos falar sobre o que aconteceu aqui, ele disse, a voz firme como aço, sobre Gabriel e o que ele realmente é. Os corações de Clara e Gabriel dispararam. O que isso significava? Clara olhou para Gabriel buscando proteção, mas em um momento tudo mudou. Lara, em um gesto desesperado, gritou: "É tudo mentira. Gabriel não é quem vocês pensam. Ele é o verdadeiro herdeiro da maldição." Um silêncio pesado se interpôs entre eles. Clara se virou para Lara, a incredulidade fazendo sua mente girar. "Você está louca? Que maldição?" A expressão de horror nos rostos dos moradores era quase palpável. Gabriel a puxou para mais perto. Mas não havia como escapar da tempestade. O conselheiro, agora com um sorriso sarcástico, continuou: "Ele é o último do sangue que trouxe desgraça a esta vila." Palavras cortantes se espalharam pelo ar. Gabriel, perplexo, não sabia como se defender. "Calma, isso não faz sentido." Ele murmurou, sua voz tremendo. A raiva dos habitantes danificava o que ainda restava de sua segurança. Lara, tremendo, completou: "Ele não é só o que vocês pensam. É o responsável pela má sorte que se abateu sobre todos nós. As colheitas ruíram por causa dele. A pobreza aumentou." Clara, agora tomada pela confusão e pela dor, olhou para Gabriel, que parecia despedaçado. O homem que ela havia começado a amar era, segundo as palavras da irmã, a fonte de tudo o que estava errado. O aperto no peito aumentou, e lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. Isso não pode ser verdade. Os murmúrios se intensificaram. A vila, que antes parecia mágica, agora parecia cercada por sombras. Gabriel, um nobre de São Paulo, era um símbolo de tudo pelo qual eles lutaram. As tradições da vila eram ameaçadas pela presença dele. "Se você tem alguma decência, vá embora", disse o conselheiro, com desprezo em cada palavra. "Não queremos você aqui, nunca quisemos." A dor atravessou o peito de Clara como uma lâmina afiada. O amor dela estava sendo colocado à prova, e a verdade se revelava mais aterradora do que qualquer pesadelo. Gabriel, no entanto, não se moveu. Ele simplesmente a olhou, o desespero refletindo em seus olhos. "Ainda não entendo", ele sussurrou. "O que eu fiz?" Clara hesitou, sufocando sua própria angústia. "A noite te prometia ser um momento de decisão e crescimento, transformara-se em um labirinto de dúvidas e traições. E enquanto a vila se aglomerava ao redor deles, cada olhar parecia gritar: você precisa escolher." Um silêncio agonizante pairou no ar, enquanto o peso da verdade e da mentira ameaçava esmagá-los. O que aconteceria agora? Clara estava prestes a descobrir que o verdadeiro amor também pode carregar sombras profundas. Uma nova tempestade estava prestes a começar, e ela nem sabia como enfrentá-la. Clara sentia a pressão do momento aumentar a cada segundo.
O olhar do conselheiro a queimava, como se buscasse uma resposta dentro de si. Enquanto isso, a multidão murmurava com vozes contidas, os rostos marcados pela revolta e pelo medo. Gabriel ficou ao seu lado, mas uma sensação de desespero começava a envelopar os dois. Você precisa sair, Gabriel. Isso não é seguro. Clara sussurrou, seu coração batendo descompassado. Mas ele não se movia. Clara, espera, ele disse, a voz uma mistura de confusão e determinação. Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, reduzido a apenas eles dois. A tensão se acumulava e então, como se o próprio destino decidisse intervir, um estrondo ressoou atrás deles. Um barulho de vidro quebrando se misturou ao som da multidão. Todos viraram a cabeça rapidamente. Um homem surgiu, saindo de uma casa próxima, com um aspecto desesperado. Ele carregava algo na mão. O que era? Algo pesado e escuro. Pare! Você não pode fazer isso! O homem gritou e a multidão se dividiu enquanto ele avançava, ofegante. O conselheiro olhou incrédulo. Você não deveria estar aqui. Ele gesticulou, tentando recuperar o controle da situação. Mas o homem não parou. Ele levantou o objeto que carregava, e todos prenderam a respiração. Era um antigo medalhão, um símbolo da vila, que todos conheciam. Isso é seu, Clara, ele gritou, a voz cheia de cólera e dor. Você não pode se esconder da verdade. No rosto dele havia tanto desespero que Clara sentiu um frio na espinha. A multidão começou a murmurar novamente, a atenção desviada para o medalhão. Clara nunca o tornara um segredo para ninguém. Mas por que o homem estava tão irado? Esse medalhão pertence à nossa família. Ele continuou, a voz ferida. E ele esconde a verdade sobre o que realmente aconteceu com a vila. A revelação fez com que a multidão hesitasse, como se uma corrente de eletricidade tivesse passado por eles. Clara olhou para Gabriel, os olhos arregalados. Eu não sei o que isso significa. O homem apontou para Gabriel. Ele pode ser a chave para tudo. O verdadeiro herdeiro, não do que todos pensam, mas do que realmente se esconde por trás dos muros desta vila. Os murmúrios tornaram-se gritos, e os habitantes começaram a se afastar dele, apavorados. A ideia de que Gabriel era algo mais do que um simples milionário começou a tomar forma nas mentes deles. Clara não conseguia processar a nova informação. O rosto de Gabriel empalideceu. O que você está dizendo? Eu não entendo. Ele parecia perdido. Para ele, essa era uma nova traição, um desdobramento de uma história que ainda não conhecia. E de repente, Lara, que permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Isso não é tudo. Ela parecia hesitar, mas a pressão da multidão a empurrou. A maldição não é só de Gabriel, é de todos nós. Um silêncio denso caiu sobre a cena. Cada rosto se voltou para ela, aguardando o que viria a seguir. Clara sentiu o coração apertar ainda mais. O que mais poderia acontecer? Eu sei a verdade. Lara havia finalmente rompido o silêncio, mas as palavras pareceram ter o peso de um trovão. A vila não foi atingida por uma maldição, foi um acordo, um sacrifício. E todos nós fazemos parte disso. As revelações estavam apenas começando, e o peso da verdade parecia desmoronar sobre todos ali. O conselheiro, agora com o rosto pálido, observava Lara em choque. As tradições da vila, as colheitas e as obrigações familiares agora pendiam no fio da espada. Gabriel tomou a mão de Clara, apertando com força. O que isso significa para nós? Para todos nós. Mas a resposta permanecia velada, e o ar estava repleto de perguntas. Clara olhou para a multidão, agora confusa e agitada, pronta para uma tempestade que ainda estava por vir. A noite parecia mais sombria.
as estrelas tremeluzindo, enquanto o futuro dele se tornava uma verdadeira encruzilhada. E em seu coração, a certeza de que tudo mudaria para sempre ecoava ensurdecedoramente. Clara sentiu a pressão do momento aumentar a cada segundo. O olhar do conselheiro queimava como se buscasse uma resposta dentro de si. A multidão murmava e a tensão crescia. Gabriel segurou sua mão com firmeza, mas o frio na barriga dela só aumentava. Você precisa sair, Gabriel. Isso não é seguro. Clara sussurrou, seu coração batendo descompassado. Alertou, mas antes que pudesse terminar a frase, Lara, com a voz trêmula, adicionou uma nova camada ao caos. Vocês não entendem. Ela hesitou, mas os rostos da multidão a forçaram a prosseguir. A maldição não é de Gabriel. Ela é de nossa família. Há anos, fizemos um pacto, um sacrifício. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Os olhares se tornaram mais desconfiados e confusos. O que você quer dizer com sacrifício, Lara? Clara perguntou, a incredulidade clara em sua voz. Fizemos um ato terrível para proteger a vila, mas tivemos que pagar um preço. E esse é o seu segredo, Clara. O ar ficou pesado. Clara sentiu um nó na garganta. As palavras de Lara ecoavam como um dirimer no peito. Meu segredo? Você é a descendente direta, a guardiã de tudo que ocultamos. Lara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O conselheiro parecia perder os sentidos. A tensão entre os moradores e Clara aumentava. Isso não faz sentido. O que vocês estão dizendo? Gabriel tentou entender, mas sua expressão mostrava que ele estava cada vez mais fora do eixo. Lara olhou para a multidão e então, em um ato de desespero, puxou uma pequena caixa de madeira do bolso. Dentro disso está a verdade. Está a história de nossa família, o pacto que selamos. Ela abriu, revelando dezenas de folhas amareladas e símbolos desconhecidos. Clara se aproximou, mas o medo era quase palpável. Os habitantes se aglomeraram, suas respirações rápidas quebrando o silêncio. O que isso significa para mim? Para nós? Ela olhou para Gabriel, buscando um pouco de clareza em meio à confusão. Mas então algo inimaginável aconteceu. O medalhão que o homem tinha levantado antes começou a brilhar intensamente, iluminando os rostos aterrorizados da multidão. Todos se afastaram, cobertos pelo medo. Clara ficou paralisada, observando enquanto o brilho crescia, imenso. Não era só uma luz, era uma força, como se algo estivesse prestes a romper a superfície da realidade. Gabriel a puxou para perto, os olhos arregalados. Clara, o que está acontecendo? No instante seguinte, o medalhão estourou em uma série de explosões de luz. E então, como um barco a naufragar, a realidade começou a desmoronar. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. Um sentimento de desespero incontrolável lhe percorreu. E enquanto a luz dançava ao redor, uma forma emergiu do brilho, uma figura familiar que ela jamais esperaria ver. Era sua mãe, com um olhar triste e distante, como se renascesse de um pesadelo. Mãe, seu coração disparou. O que você está fazendo aqui? Clara, haja com cuidado. A verdade que você busca é mais devastadora do que imagina. O resto das palavras era abafado, enquanto o cenário mudava de maneira drástica. Os moradores, agora confusos, começaram a se dispersem. O conselheiro olhava em choque, e Lara manteve-se em pé, com uma expressão de horror. Clara sentiu que sua vida estava prestes a tomar um rumo que nunca poderia ter previsto. A conexão dela com a vila, com Gabriel e com Lara, parecia prestes a se desconstruir em algo muito maior. O que a sua mãe tinha a dizer? Que verdades estavam escondidas? A luz ao redor a envolvia, e a única certeza era que nada jamais seria como antes. Clara sentiu o coração acelerar. O chão abaixo dela parecia balançar,
e a figura de sua mãe, que se tornava mais clara no brilho intenso, parecia implorar por calma. Clara, você não pode ignorar o que está prestes a descobrir, a mãe disse, a voz ecoando como um lamento, um eco distante de dor e amor. Mas o que você quer dizer? Clara gritou, a confusão pulando como um cismo em seu peito. Gabriel se agarrou a ela, a expressão uma mistura de choque e proteção. Você está vendo isso, certo? Ele mal podia acreditar, e a multidão parecia se agitar, medo e curiosidade se entrelaçando nas faces delas. Escutem, a mãe de Clara pediu, levantando uma mão, uma súbita autoridade em meio ao caos. Isso não é apenas uma revelação, é um chamado. Aquilo que guardamos é uma responsabilidade, e agora está em suas mãos, Clara. O medalhão parecia pulsar como um coração vivo, e sua luz começou a girar, transformando-se em uma imagem distorcida de sombras e figuras que dançavam sobre o chão de pedra. Clara olhou para os rostos da multidão. Temor, descrença, alguns esboçavam sussurros rápidos. O conselheiro estava em um estado de pânico visível. Suas mãos tremiam enquanto observava a cena. É verdade. Não podemos permitir isso, ele gritou, seu olhar se fixando em Gabriel. Se você está aqui, aquele pacto vem à tona. Tudo o que fizemos se desmanchará em ruínas. E naquele momento, antes que Clara pudesse processar o que estava acontecendo, Lara, um grito angustiado, tomou a frente. Mãe, diga a verdade. Você sabe que não podemos deixá-lo ficar. O preço será muito alto. 2 mundos colidiam naquele instante, e um silêncio absoluto pairou no ar, enquanto todos aguardavam a resposta. A mãe de Clara olhou para a filha com um olhar que parecia pesadamente carregado de segredos, e com um tremor na voz declarou: a verdade é que Gabriel não é apenas um estranho. Ele é parte de nossa linhagem, um dos nossos. O impacto das palavras atingiu a multidão como um raio. Clara mal conseguiu respirar. O que você quer dizer? Sua mente girava, tentando decifrar o que estava por trás de tudo isso. Gabriel era parte da família? E como isso poderia ser possível? Você não entende. Lara se jogou aos pés da mãe, desesperada. Nada disso deve acontecer. Gabriel representa tudo o que tentamos apagar. Clara revirou os olhos. Mas por quê? Eu preciso entender. Ela sentia a adrenalina bombear em suas veias, o nó na garganta crescendo. Você pode ser a chave, Clara. A mãe insistiu, a voz se quebrando com emoção. Mas esse poder pode ser uma maldição, e o sacrifício não foi só da nossa família. Foi um pacto envolvendo o sangue de todos, e isso inclui o sangue deles. A multidão murmurou, um eco de desdém misturado com medo e descrença. Então, o homem que tinha levantado o medalhão se adiantou novamente, agora com uma expressão feroz. Se você é uma guardiã, então temos que acabar com isso. Devemos selar o destino de Gabriel agora, antes que seja tarde demais. A luz do medalhão começou a se intensificar. Clara viu o desespero refletido em Gabriel e o horror na multidão. Assim que tudo parecia desmoronar, a mãe de Clara fechou os olhos, respirou fundo e, em um gesto dramático, lançou o medalhão ao chão. Um estalo ecoou, e a luz se estilhaçou ao redor, como uma explosão de estrelas à meia-noite. O que aconteceu em seguida deixou todos em estado de choque. Uma sombra se erguia do chão. Uma presença antiga emergia do nada. Um ser que parecia tirar vida das próprias trevas. Clara e Gabriel ficaram paralisados, olhos arregalados. A forma se moldou, revelando-se em um ser que repleto de força e malícia. Vocês ousaram quebrar o silêncio. A voz soou como trovão, preenchendo a noite carregada de tensão. Agora o destino de todos está em jogo. E vocês vão pagar o preço. A multidão gritava, dispersando-se em pânico, enquanto Clara e Gabriel se entreolhavam. O que realmente significava isso? Com o nascimento daquela sombra,
A definição de família, amizade e sacrifício se tornavam um caos absoluto. O que mais estava escondido nessa vila? E quem verdadeiramente eram eles? Clara sentiu seu estômago revirar. O labirinto de verdades e mentiras agora se tornava um jogo mortal. O que fazer a seguir? A sombra pairava, cheia de malícia, e os moradores estavam em choque. Clara não conseguia desviar o olhar da figura emergente. Havia algo de familiar e aterrador na presença que se formava diante deles. O ser pareceu absorver toda a luz ao redor e a tensão era palpável. O conselheiro gaguejou, tentando encontrar as palavras, enquanto Lara, com os olhos lacrimejantes, revezava entre a coragem e o medo. Vocês trouxeram o poder de volta. Agora a verdade será revelada. A sombra ecoou, sua voz reverberando nas pedras da vila. Vocês não podiam escapar do que há muito foi selado. As palavras da sombra ecoaram como um aviso terrível. Clara sentiu a pele arrepiar ao perceber que aquele ser carregava uma parte de sua história. Gabriel piscou para tentar entender, mas Clara estava paralisada. A angustiante revelação apertava seu coração. Quem é você? A voz de Clara saiu como um sussurro, mas o ser não respondeu. Em vez disso, ele se virou lentamente, revelando algo incrível. O rosto da sombra começou a se formar, cada contorno se clareando, até tomar a aparência de alguém que Clara conhecia muito bem. Era sua mãe, mas com um brilho maligno nos olhos. Não, isso não pode ser verdade, Clara murmurou, sua respiração acelerada. Gabriel ficou atônito, sem saber se devia dar um passo em direção a ela ou se afastar. Vocês todos me esqueceram. A sombra começou, e Clara sentiu um frio cortante. Os pactos não foram em vão. Eu sou a guardiã do segredo, e também a culpa é de vocês. A multidão começou a se mover. Alguns recuaram, enquanto outros avançavam, confusos e assustados. O conselheiro gritou: vocês precisam se afastar dela. Ela é a causa de nossa maldição. Mas a sombra sorriu. Oh, o que vocês sabem sobre maldições? A verdade é que a verdadeira maldição não é o sangue, mas a escolha de esquecê-la. Eu sou parte do que vocês temem, e isso inclui a essência de todos aqui. Lara, em um ato de desespero, gritou: não, não pode ser. Isso não é o que juramos. Os olhos dela estavam brilhando com raiva e dor, e Clara sentiu que o chão se movia sob seus pés. Então, em um momento fatídico, a sombra estendeu a mão, e de repente, algo aconteceu. Clara começou a sentir uma conexão, uma ligação elétrica em todo o seu corpo, com a mãe que se tornara uma criatura das trevas. Uma visão atravessou sua mente. Um pacto, um sacrifício em que ela própria, em algum momento do passado, havia concordado em carregar a culpa de sua linhagem. Você fará a escolha, Clara. A sombra ecoou, mais sombria a cada palavra. Você se tornará a nova guardiã ou não. Se você não aceitar, você e todos aqui pagarão o preço da traição. A revelação a atordou. O peso disso a esmagava. Clara olhou para Gabriel, que não sabia o que fazer, os olhos dele pedindo uma resposta. Mas como decidir? Ela não estava apenas lutando por si mesma. O futuro da vila, a segurança de Gabriel, o destino de sua família estava em jogo. E se o que a sombra dizia fosse verdade? O que significava ser parte de uma linhagem que nunca desejou? Clara, reaja, ouvia a voz de Lara. Mas tudo o que conseguia pensar era que tudo na vila estava prestes a mudar para sempre. E naquele instante, ela percebeu que as verdadeiras sombras não eram aquelas que a cercavam, mas as que estavam dentro dela. No fim, você terá que decidir. A sombra sussurrou novamente. O que Clara escolheria? O que Gabriel pensaria disso? As perguntas pairavam no ar, e a verdade estava prestes a eclodir com uma força devastadora. Clara sentiu o mundo desabar ao seu redor, sem saber que o que se aproximava mudaria suas vidas para sempre. Uma escolha tinha que ser feita,
mas qual era a certa? Clara sentiu um frio na espinha ao encarar a sombra que a fixava com olhos fulgurantes. Essa não pode ser a verdade. Sua voz estava trêmula, cheia de pânico. Gabriel, ainda segurando sua mão, olhou bem de perto, tentando encontrar um fio de racionalidade em meio à loucura. A multidão atrás deles estava paralisada, o medo escorrendo pelos rostos como um manto pesado. Repito, a sombra falou, agora com uma voz que misturava amor e ódio. Vocês esqueceram da verdade. O destino está em suas mãos. As palavras ressoaram como um trovão, ecoando por entre as pedras antigas da vila. Clara mal conseguia respirar. O que você quer de mim? A sombra se aproximou. Cada passo uma descarga elétrica, uma provocação. Você, Clara, conheceu a verdade e fugiu dela. O sangue de sua mãe corre em suas veias. E é você quem decidirá entre ser a nova guardiã ou deixar tudo isso desmoronar. A confusão dominava a mente de Clara. Mas o que isso significa? Sua cabeça girava em busca de respostas, mas nada fazia sentido. Ao mesmo tempo, a fúria da multidão crescia, os murmúrios aumentando em um coro inquietante. A vila não pode se render a um ser como ele, alguém gritou, apontando para Gabriel. O conselheiro acrescentou, desesperado. Ele será a nossa ruína. A maldição começou com a linhagem dele. Está claro. Corações batiam mais rápido, e Clara começou a perceber que a situação estava fora de controle. E então, com um movimento brusco, a sombra parou, os olhos brilhando como fogo. Engano. O verdadeiro culpado não é Gabriel, nem mesmo vocês. A linhagem que traz a maldição sou eu. A revelação raspou o ar como lâmina afiada. Clara levou um passo para trás, horrorizada. Você. Por quê? Porque nasci do medo. A sombra agora se tornava mais sólida, revelando um rosto que Clara reconheceu com horror. Eu sou sua mãe, Clara, mas não a que você conhece. As palavras dela cortaram como uma faca, e Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Não, isso não é possível. Ela tentou agarrar a linha da realidade, mas tudo parecia estar fora de lugar. Gabriel, com os olhos arregalados, piscou rapidamente. É você, a verdadeira guardiã? Você não percebeu, a sombra insistiu. O pacto não foi apenas com a vila, mas uma escolha sua, Clara. Eu fiz um sacrifício, sim, mas não por mim, foi por você. Para que fosse forte o suficiente para encarar o que está agora diante de nós. O que você quer dizer com isso? Clara estava paralisada, um furacão de emoções cruzando seu rosto. A multidão ficou estupefata. Ninguém sabia como reagir ao desmoronar de todas as certezas. Você é parte de algo muito maior, e para salvar todos, você deve ajudar a fazer equilíbrio entre os mundos. Mas isso significa abrir mão de tudo que você conhece. Você realmente está disposta a fazer isso? A sombra ergueu a mão, revelando o medalhão quebrado ao chão. Clara tinha medo e amor batendo dentro dela. Então fui feita para isso? Sou eu a causa disso tudo? As lágrimas escorriam pelo seu rosto. O peso daquela verdade era maior do que qualquer sacrifício que pudesse imaginar. A sombra sorriu, mas era uma expressão vazia. Agora, você precisa escolher. Continue como a guardiã ou deixe que as sombras tomem conta da vila. E lembre-se, Clara, se você falhar, nunca haverá volta. Foi nesse instante que um estrondo veio do céu. Um raio irrompeu, cortando a escuridão e atingindo o centro da praça. O barulho foi ensurdecedor. A multidão gritou e começou a correr, sem saber para onde ir. Clara estava paralisada, uma maré de emoções a invadindo. E quando se virou para Gabriel, ele a olhava com um terror desesperado. Não, Clara! A voz dele rasgou o ar. E quando ela se virou para a sombra novamente, o brilho nos olhos da figura
começou a se apagar. Mãe, não! O que está acontecendo? Com um sorriso triste nos lábios, a sombra começou a se dissipar, confrangendo-se em uma tempestade de luz que não teve como atravessar. Clara gritou, mas a conexão estava se rompendo, e assim, em um instante, tudo se desfez. Clara ficou sozinha, ainda em pé no local. A sombra havia desaparecido, e com ela a certeza do que fazer seguiu. As perguntas afundaram em seu coração. Quem realmente era? O que era realmente a maldição? E mais importante, onde Gabriel estava? Enquanto a vila tremia com a incerteza e o silêncio seguia como um eco aterrador, Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Clara ficou paralisada no centro da praça, o peso das últimas palavras da sombra ainda ecoando em sua mente. Sou a guardiã do segredo. A afirmação rolava como um tambor em sua cabeça. Gabriel olhava para ela, o desespero nos olhos. Clara, o que está acontecendo? O que ela quis dizer com isso? O barulho da multidão recuando, gritos de pânico. Tudo parecia distante. Clara sentia o chão tremer sob seus pés e a sensação de estar prestes a desabar sobre si mesma a dominava. Perdida em pensamentos, mal percebeu a sombra se dissipando. Mas uma nova presença começou a emergir. Um brilho forte começou a ressurgir da terra, exatamente onde o medalhão havia caído. Não! Clara gritou, um terror profundo tomando conta. O amor por sua mãe se mesclava com o medo do que estava prestes a ver. E então, a partir da luz, uma figura começou a se moldar. Era uma mulher, de cabelos longos e olhos brilhantes, mas não era sua mãe. Era uma estranha, e toda a vila reconheceu seu rosto. Vá embora, você não pertence a este lugar, o conselheiro gritou, tremendo, enquanto seus olhos se ampliavam em incredulidade. A mulher olhou em volta, como quem observa um campo de batalha, e Clara percebeu que ela também estava olhando para ela. Clara, meu amor, você precisa entender o que aconteceu. A mulher disse, com um tom calmo, mas a dor estava estampada em seu rosto. Quem é você? Clara perguntou, confusa, a cada palavra sendo um esforço. Gabriel segurou sua mão, e ela sentiu o calor dele. Um pequeno conforto em meio ao caos. Eu sou Helena, a primeira guardiã, ela declarou, a voz firme. Fui condenada a viver entre as sombras por causa do pacto que sua mãe fez para proteger a vila, e agora o ciclo se repetiu. A multidão começou a murmurar. As reações eram de choque e descrença. Ela está mentindo, alguém gritou. Não escutem. Mas Clara estava mergulhada em um mar de confusão. O que ela estava dizendo? Você realmente é uma guardiã? Sim, disse Helena, e pestanejou, uma lágrima escorrendo pelo rosto como se fosse a conta de um sacrifício. E você também. O que sua mãe decidiu não foi só por ela, foi por você. Por toda a linhagem. As palavras dela pareciam uma bomba. Não, isso não é verdade. Eu não escolhi nada. Clara sabia que o burburinho da vila estava crescendo, mas estava tão cheia de emoções que não conseguia ver claramente. Você não entende. Estávamos destinadas a isso. Helena se aproximou mais. E se você não aceitar seu papel, tudo o que amamos será consumido. A maldição tomará conta da vila novamente. Maldição? Clara repetiu, o medo fazendo seu queixo estremecer. Não tão rápido. A história de sua família estava se desdobrando diante dela e era muito mais complicada do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Mas algo mais começou a acontecer. Quando Helena ergueu as mãos, a luz da praça começou a absorver o ruído ao redor. O terror parecia se intensificar, e em um instante, a figura de sua mãe, antes marcada por sombras, se materializou de volta, flutuando ao lado de Helena. Filha, a voz dela ecoou, e Clara, confusa, soltou um grito. Que sacrifício você fez?
Eu sinto sua dor, mas agora você precisa escolher, Clara. Você pode entender tudo ou deixar tudo acabar. No instante em que sua mãe falava, a realidade de Clara explodiu em tons de escuridão e luz. De repente, Lara gritou. Ela não pode. Você não pode deixá-la escolher. Você precisa se sacrificar, como fizemos. E então Clara percebeu. Lara estava chorando. Havia algo profundo em seu olhar. Uma verdade terrível. Um pequeno movimento, e a sombra de Helena se transformou, apresentando uma nova face. Agora era exatamente igual à sua mãe. Os gritos dos moradores ecoaram, enquanto a revelação assolou a todos. O que está acontecendo? Gabriel murmurou, ao ver o choque no rosto de Clara. Clara, você está bem? Mas a nova sombra sorriu, e ao mesmo tempo fez lar, como se fosse uma mescla de todos os segredos guardados. Agora a escolha é sua, Clara. Mas cuidado, entre você e mim, não tem só amor, tem traição. A tensão se acumulou e Clara se sentiu fragmentada. O tempo parou. Ela percebeu que tudo o que conheceu desde sempre estava em questão. O destino da vila, a verdadeira história da família e o que esses laços significavam. Você vai decidir o futuro, mas também pode destruir o passado, sussurrou Helena, e então todas as vozes da vila se uniram em um grito uníssono. Clara olhou em volta. Os rostos dela pareciam distantes, como fantasmas de uma vida passada. Eu tenho que escolher, acabou sussurrando. Mas poderia realmente escolher? Poderia suportar o peso das revelações? Com coragem e um nó na garganta, Clara olhou para as sombras. O que realmente era amor e o que era sacrifício? E enquanto a luz da praça começava a se extinguir, ela ainda tinha a escolha entre seguir ou sucumbir. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Cada olhar pairando como se dissessem: sua decisão mudará tudo. O que Clara faria a seguir? Clara sentiu o peso da escolha batendo em seu peito. Escolher entre ser guardiã ou deixar tudo acabar. A frase da sombra ecoava na mente dela. Mas as palavras pareciam pesadas demais. Gabriel estava ao seu lado, os olhos refletindo seu desespero. Ele segurava a mão dela com força, mas Clara estava paralisada, como se o tempo estivesse escorregando entre seus dedos. E foi nesse momento de tensão cortante que algo inusitado aconteceu. Uma tremenda explosão de luz engoliu a praça. Clara, ofuscada, tentou proteger os olhos. O brilho não era como o do medalhão, mas algo mais forte. Tinha a força de um relâmpago e o poder de um vulcão, prestes a entrar em erupção. Então, em meio à luz ensurdecedora, uma figura surgiu. Alguém que Clara jamais imaginaria ver novamente. Eu voltei, gritou uma voz familiar. E Clara gelou. Era sua avó, Ana, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás, em uma tragédia que ninguém se atrevia a tocar. Os murmúrios na multidão se calaram. A mulher irradiava uma energia que fazia o ar tremer ao seu redor. O quê, vovó? Clara questionou, a confusão transparecendo em seu rosto. O tempo parecia ter perdido todo o seu sentido. A avó estava ali, viva, e a primeira sensação dela foi um misto de alegria e medo. Você está viva? Sim, Clara. Eu nunca estive realmente morta, Ana respondeu, aproximando-se. Fui apenas cúmplice de um pacto muito maior do que imagina. Uma verdade terrível que, se não for revelada agora, pode acabar com todos nós. Os rostos da multidão se torceram em um choque coletivo. O conselheiro, antes tão arrogante, agora parecia combalido pela cena. Isso não pode estar acontecendo, ele sussurrou, a voz tremendo. Ana avançou, e a luz que a envolvia brilhava de uma forma quase hipnótica.
como se lutasse contra as correntes do tempo. Ela parecia também ser uma parte do mistério. Clara, você precisa desmascarar o ciclo. A maldição que assola a vila é parte de nós. O que sua mãe fez, eu também fiz. E você ainda pode reverter tudo. Clara olhou de relance para Helena e a sombra da mãe. O drama que crescia era torturante. Gabriel ainda a segurava, mas agora parecia mais perdido do que antes. O que você quer? Dizer com reverter? Clara perguntou. Como você pode estar aqui e ainda manter isso escondido de mim? Ana respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma verdade devastadora. Então, antes que pudesse explicar, uma onda de energia começou a se agitar ao redor delas, drenando o ar e cortando o silêncio. Era como se as sombras se unissem contra a luz. Clara sentiu seu estômago revirar, e nesse instante, uma nova revelação emergiu. Clara, você é a chave, mas também a arma. Você tem o poder de destruir e o poder de salvar. Ana frisou as palavras com um ardor intenso, mas a tensão crepitante estava prestes a explodir. As primeiras gotas de chuva começaram a cair do céu e Clara percebeu que o tempo estava acelerando. Quando Helena olhou para Ana, as duas pareciam irromper em uma batalha de vontades. Você não pode interromper o ciclo. Ele precisa ser mantido, implorou Helena. Mas Clara podia sentir a urgência crescendo. E então, em um piscar de olhos, tudo virou um caos. Uma explosão. Um rugido ensurdecedor. Uma onda de energia as lançaram como folhas ao vento. E sob a pressão do impacto, Clara desabou no chão. O mundo girava rapidamente e o foco se fechava, enquanto uma nova sombra formava-se diante dela. Agora era outra figura, mas cheia de algo que provocava terror. Você achou que conseguia fugir? O verdadeiro poder está se revelando. E não há como escapar. A nova presença riu. O olhar era um eco sombrio do legado das guardiãs. Uma lembrança fatídica que cruzava gerações. Clara sentiu um calafrio subir pela espinha, e no fundo, mesmo com seu coração acelerado, uma dúvida se instalou. Seria mesmo capaz de enfrentar isso? Enquanto a confusão consumia a praça, com palavras roubadas de arrependimento e resiliência emaranhando-se, Clara sabia que a batalha apenas começara. O peso da decisão ainda pairava, com a possibilidade de que toda a sua vida pudesse desmoronar em um único momento. O ciclo ainda não tinha terminado, e enquanto a escuridão se aproximava, a escolha que faria agora se tornaria a mais devastadora de todas. Clara estava paralisada, a luz brilhante agora cercando-a. A avó, Ana, e a figura de sua mãe, Helena, estavam ali, formando um triângulo de poder e dor. Clara sentiu o ar pulsar ao seu redor, um eco do passado ganhando vida. Você precisa tomar uma decisão, Clara. Ana gritou. A urgência em sua voz a despertou de seu estado de confusão. Se você não fizer isso agora, toda a vila estará em perigo. Mas como posso escolher entre vocês? As palavras saíram como um sussurro quase inaudível, misturadas com o peso da dor e da expectativa. Eu não sei o que é certo. O desespero estava escrito em seu rosto. Gabriel apertou a mão dela. Seu toque era um lembrete de que não estava sozinha. E enquanto as sombras se aproximavam, Clara olhou em volta. O medo estava estampado nos rostos dos moradores. Eles estavam prontos para um colapso, uma explosão de caos a qualquer momento. Clara, faça isso! Alguém gritou da multidão. E as vozes foram somando, clamando por ação. Qualquer escolha que você faça terá suas consequências. A sombra de Helena disse. E a tensão aumentando, parecia quase palpável. Se você quiser manter a vila segura, deve aceitar seu legado. Volta a ser a guardiã que você nasceu para ser. A luz voltou a brilhar intensamente,
e Clara sentiu uma conexão maior com suas raízes. Ela olhou para Gabriel e viu a lealdade em seus olhos. Ele estava ali, pronto para lutar ao seu lado. Um nó formou-se em sua garganta. Eu aceito. A declaração ecoou com uma força que a surpreendeu. Cada palavra trazia uma onda de energia. A luz fitou os dois, engolindo-os em um abraço caloroso. Clara sentiu seu corpo vibrar enquanto a energia corria por suas veias. Era como se algo profundo finalmente fosse despertado dentro dela. A multidão silenciosa observava o momento, a pressão da escolha pairando no ar. E então, como se uma nova realidade estivesse se formando. O céu acima deles começou a brilhar. Um espetáculo de luzes dançantes, como se o próprio universo estivesse celebrando. Agora você deve se defender, Ana disse, um sorriso orgulhoso se formando em seu rosto. Use esse poder para enfrentar a escuridão, e assim Clara se virou, a força da luz emana do centro de seu ser, e a figura sombria à sua frente começou a se contorcer. A sombra estava se transformando, a tirania e o medo que carregava desmoronando perante sua nova determinação. Eu não sou mais sua prisioneira, Clara declarou, sua voz ressoando com confiança. Você não tem poder sobre mim. E com um movimento de sua mão, ela estruturou a energia que dançava ao seu redor, lançando uma onda de luz luminosa em direção à sombra. A explosão de luz cortou o ar como um raio, colidindo com a escuridão e se espalhando em centenas de faíscas. O mundo pareceu tremer, a vila vibrando com a força do momento. Por um breve instante, tudo estava em silêncio. E então a sombra gritou, uma mistura de dor e fúria. Você não pode fazer isso. O destino já foi selado. O grito ecoou, mas já não tinha poder. A luz cercou a figura, absorvendo-a em um brilho ofuscante. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara se viu na praça novamente. Os habitantes a observando com olhares de espanto e alívio. Ela se foi, alguém exclamou. E os murmúrios começaram a se transformar em celebração. Mas Clara sabia que aquele era apenas o começo. Ela virou-se para Gabriel, que agora estava tão perto que poderia ouvir o seu coração bater. Nós fizemos isso juntos, ele disse, um sorriso largo em seu rosto, e Clara sentiu a adrenalina do triunfo invadir suas veias. E com aquelas palavras, Clara ganhou não apenas um amigo, mas um companheiro vitorioso. Mas sabia que a estrada à frente ainda teria obstáculos. Seu papel como guardiã estava apenas começando, e os mistérios da vila ainda estavam longe de serem totalmente desvendados. Seu coração estava cheio de esperança e determinação. Era hora de reescrever sua história. Mas antes de se lembrar de seu caminho adiante, uma sombra passageira cruzou seu pensamento. E se a luta nunca tivesse realmente terminado? E enquanto Clara olhava para o céu estrelado, com Gabriel ao seu lado, a sensação de que tudo ainda estava por vir a fez sentir um frio na barriga. O que mais a aguardava nessa nova jornada? Agora, se você chegou até aqui, é hora de se juntar à nossa aventura. Não esqueça, inscreva-se imediatamente no canal para não perder nenhuma história exclusiva que vem por aí. Esmague o botão de like agora. Para alimentar nosso algoritmo, seu apoio é crucial. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Vamos juntos continuar essa jornada e descobrir o que mais está por vir.